Graça e paz, queridos. Que bonita que está a igreja hoje, hein? Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. Mais um mês que estamos iniciando. E em nome de Jesus, será um mês também de bênção nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Você que está também do outro lado aí, a sua casa, nos assistindo, Deus possa estar abençoando também você, sua família, que agora você possa pegar a sua Bíblia, estar atento àquilo que Deus quer falar comigo e com você. A gente, quando tem a missão de proclamar a palavra de Deus, a responsabilidade é muito grande, e somos totalmente dependentes do Espírito do Senhor. E às vezes aquilo que Deus coloca no nosso coração, por mais que você queira fugir, não consegue. Porque se Ele fala, é isso mesmo, não tem como, né? E Deus possa estar falando ao seu coração, como falou ao meu, quando me trouxe essa palavra. Amém? Quem gosta de desconto? Quem gosta de desconto aqui? Eu gosto. Todo mundo gosta de desconto. Às vezes você olha a pessoa assim, dizendo assim, olha que objeto, que coisa bonita, comprou, e a pessoa diz assim, estava com desconto ótimo. Né, Elias? Ou então você está passando em frente a uma loja e tem lá uma placa, toda a loja com tanto por cento de desconto. Aí você diz assim, vou dar uma entrada só para dar uma olhadinha, e você sai com um monte de bolsa na mão. Aí chega em casa, o maridão, alguém briga, mas estava com desconto. Ou então você entra, vê alguma coisa e tal, o vendedor chega para você e tal, e vai levar e diz assim, eu gostei, se me der um desconto, eu levo. Passagem com desconto, você não está nem com vontade de viajar, não está nem podendo viajar, mas estava num preço que você não resistiu. Sim ou não? Mas, querido, o meu assunto com você hoje, à luz do que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, é outro. É esse aqui, ó. Solta aí, Maurício. Hã? Cadê, meu filho? Aí, fala para mim. Não. Fala direitinho. Sem desconto. Não, sem desconto. Fala assim, sem desconto. Faz de conta que alguém te pediu um desconto e você não quer dar, como é que você fala? Sem desconto. Em certos casos, querido, desconto não é bom. Então me permita explicar. Gênesis capítulo 23. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, que fica uma leitura mais clara. Gênesis 23. Amém? No começo Deus... Não, Gênesis 23. Eu estou no 1, né? Não pode, né? Cadê? 23. Ok. Sara viveu 127 anos e morreu na cidade de Hebrom, também chamada de Kiriat Arba, na terra de Canaã, e Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus, e ele disse, olha, eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto me vende um pedaço de terra para que eu possa sepultar minha mulher. E os heteus respondendo, escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso, algumas versões dizem um príncipe de Deus. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos, nenhum de nós se negará a te dar a sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse, se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Hebrom, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das duas terras, e eu pagarei o preço total, e assim serei dono de uma sepultura neste lugar.
Efron estava sentado ali entre ele no lugar de reunião, perto do portão da cidade, e falou em alta voz para que todos pudessem escutar: de jeito nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que você possa sepultar a sua esposa. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno, diga qual é o preço que eu pago, e depois então eu sepultarei a minha mulher. Efron respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá, sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron e Macpela, a leste de Mamré, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os esteus que estavam naquela reunião foram testemunha dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Mamré, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, e que fica na terra de Canaã. Assim o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que ali havia, passaram a ser da propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Amém. Quando Sara morre, então, o texto relata para nós que Abraão ficou muito triste, chorou muito, e ele então pediu para comprar um terreno, uma propriedade onde ele pudesse sepultar a sua esposa. Então, aí quando ele chega para o povo de Hebrom, e eles dizem para ele: olha, o senhor tem sido um príncipe de Deus entre nós, um homem honrado, nós te conhecemos, então que seja dado para você livremente, escolha onde você quer sepultar a sua esposa, fique à vontade. Mas Abraão humildemente volta para eles com reverência, curvando, e insistiu para poder pagar o preço por aquela caverna, por onde ele pudesse sepultar a sua esposa Sara. E ele declara: olha, eu quero pagar o preço total, assim para que eu seja dono, e só depois então eu vou sepultar. Se você não me falar o preço, eu não sepulto. E eles continuaram insistindo: escute, por favor, né? Pode ficar com a propriedade. Ele disse: vocês não estão entendendo, eu quero comprar um lugar para sepultar a minha esposa. E aí quando eles disseram qual seria o preço, embora não queria que ele pagasse, mas disse: olha, essa propriedade vale aí, né, 400 barras de prata. Abraão pesou a prata, entregou e comprou o terreno. Só depois ele sepultou Sara. Talvez algum possa estar pensando assim: mas por que Abraão não aceitou? Ou então, se ele queria pagar, por que ele não pediu um desconto, como normalmente se faz? Querido, para Abraão, havia algo sagrado envolvendo isso, e ele não queria de forma alguma, querido, tornar isso barato. Mas vamos a um outro caso, e eu quero que você vá comigo no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. Primeira Crônica 21, a partir do verso 18. Amém? Eu preciso que vá lá, você vai lá para você entender. Posso ler? Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais de propriedade de Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito.
Ali no terreiro, Araúna e os seus filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão. Então Davi lhe disse: eu quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, para que assim a peste acabe. Eu pagarei o preço justo por ele. Araúna lhe disse: fique com o terreiro, faça o que você quiser com ele. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar. As tábuas de debulhar cereais servem para lenha. Também tem trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifício, que foram completamente queimados, e oferta de paz, e orou a Deus, e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar o sacrifício que estava no altar. E o Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Querido, nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu com Abraão, agora com o rei Davi. A história é o seguinte: uma devastadora peste estava assolando Jerusalém, e Davi foi instruído a preparar um altar e oferecer sacrifício a Deus para que pudesse pôr fim àquela praga. Quando ele vai a Araúna, um local determinado para que ele pudesse comprar aquela eira, aquele lugar de malhar o trigo, os cereais, Araúna diz para ele, diz: olha, fique com o terreiro, faça com ele o que você quiser, aqui estão os bois para serem queimados em sacrifício, as tábuas de debular vão servir para queimar como lenha, tem trigo também como oferta, eu lhe dou tudo isso. E Davi diz assim: você não está entendendo, eu quero pagar o preço justo. Eu não vou ofertar ao Senhor aquilo que seja coisa de vocês, muito menos eu daria ao Senhor algo que não me custasse nada. Eu devia ouvir um amém, um glória a Deus. E aí, quanto custa esse terreno? Olha, a avaliação desse terreno seria em torno de 7 quilos de ouro. Davi pesou e pagou. É claro que eu hoje e você, tempos depois, vamos ver que existem outras particularidades envolvendo este lugar. Este lugar foi também o lugar onde Salomão construiu o templo de Jerusalém, que ficava no Monte Moriá, lugar onde também você e eu sabemos onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque. E é claro que nós sabemos que o anjo não permitiu que Abraão ferisse seu filho, mas esse ato de fé profeticamente prenunciou o que Deus faria por mim e por você, anos mais tarde, oferecendo o seu filho para morrer para a minha salvação e para a sua salvação. Então, tal qual como aconteceu com Abraão, Davi também recusou a oportunidade de ter de graça a propriedade que lhes fora dada. Eles insistiram para pagar o preço total sem desconto. Mas Abraão e Davi, querido, não foram os únicos que insistiram em pagar o preço total. Prepara aí para você dar um glória a Deus. Deus pagou o preço total por nós quando Jesus morreu naquela cruz. Verdadeiramente a dívida do nosso pecado, ela foi paga, querido, integralmente, sem desconto. Aleluia. Quantos estão entendendo? Deus não recebeu nenhum desconto pelas nossas almas. Jesus pagou o preço final e absoluto por nós. E é isso que nós temos
ouvido frequentemente, e é para ser ouvido mesmo, porque isso tem que ser propagado, querido, que Ele pagou o preço pela minha, pela sua, pela nossa redenção. Porém eu pergunto, o preço que Jesus pagou por nós, é algo que nós simplesmente deveríamos receber e ponto final? Ou você não acha que isso deveria exigir de nós uma resposta? E ao refletir sobre isso, eu fiquei pensando, Jesus fez tudo isso por mim, pagou o preço da minha redenção sem desconto, e isso tem que provocar, querido, em mim uma resposta, isso tem que provocar em cada um de nós, querido, alguma forma de agradecer, de fazer algo para Deus. Agora é claro que eu e você, materialmente falando, financeiramente falando, nós não podemos pagar isso, jamais poderemos pagar pelo que Ele fez. Porque por maiores que sejam os nossos esforços, jamais nós alcançaríamos o valor infinito, eterno e bendito que Ele fez por nós. No entanto, por outro lado, o que Jesus fez por nós, querido, deveria, como eu falei, ter da nossa parte uma resposta. E quando eu falo numa resposta, é no sentido de entregar a nossa vida a Ele, em consagração, em submissão, em fidelidade, em obediência à sua vontade, aos seus mandamentos. Jesus nos chamou, querido, para fazer muito mais do que receber a salvação. Ele nos chamou para sermos seus discípulos. Ele nos chamou para que nós pudéssemos segui-lo fielmente. O Novo Testamento ensina que mais do que apenas receber salvação, Jesus nos ensina, querido, que também nós precisamos de pagar um preço para segui-lo. Eu já falei isso aqui de um pregador chamado Steve Lawson, que ele diz que nós precisamos considerar o preço para seguir a Jesus. Isso parece estranho, parece até que esse pregador anda na contramão, porque hoje as pessoas são convidadas para vir a Jesus para receber coisa, para receber casa, carro, dinheiro, sucesso, fama e etc. Então, quando ele diz que nós precisamos considerar o preço para seguir a Jesus, parece que ele está na contramão, porque não é isso que vemos hoje. Mas isso é o que a palavra diz. Você pode abrir comigo? Lucas 14. Lucas 14, verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não renunciar a tudo quanto tem. Qual é o preço, querido? É o que Márcio falou agora há pouco na ministração. É 100% para Jesus. Quem não renunciar a tudo quanto tem, ele está dizendo, não pode. Não tem como. Não há menor possibilidade
não pode ser meu discípulo. Você entende isso? Então quer dizer que eu vou ter que pegar tudo que eu tenho agora e doar. Não, não é isso. Mas se você é um crente fiel a Deus, se você é um discípulo de Jesus, você deve estar disposto a fazer isso se Ele pedir que você faça. A questão é, nada pode ser mais importante na nossa vida do que Jesus, querido. Qualquer coisa que nós colocarmos em ordem de prioridade, qualquer coisa que nós considerarmos mais importante do que Ele, torna-se um ato de idolatria. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, diz que a salvação é de graça, mas seguir a Cristo vai custar a sua vida. A salvação é de graça, mas ela não é barata. Lamentavelmente hoje nós vemos que estão querendo baratear a graça de Deus. A Bíblia diz que como filhos de Deus, nós recebemos gratuitamente tudo aquilo que Deus providenciou para nós por meio do seu Filho Jesus. Mas embora, eu volto a repetir, querido, embora nós tenhamos recebido isso pela misericórdia, pela graça de Deus, nós não devemos, querido, simplesmente colocar isso como algo comum, ou seja, nós devemos responder a Ele, e a única forma que temos de responder a Ele é a nossa vida em submissão, em serviço a Ele. Porque não há como nós pagarmos, Ele é o dono de tudo, o dono do ouro, da prata, diz a palavra. Davi certa vez também ficou nesse dilema: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Ora, se fosse questão financeira, Davi poderia dar o preço que fosse, mas Davi está dizendo, o que eu vou dar a ele? E aí Davi diz, só encontra uma solução: eu preciso tomar o cálice da salvação, e preciso invocar o nome do Senhor. O que é isso? Trazendo para o nosso dia, eu preciso me tornar um crente no Senhor Jesus, e eu preciso buscar e viver na dependência dEle totalmente. Aleluia, aleluia. Querido, que possamos aprender com Abraão e Davi, que insistiram em pagar o preço. Eles não aceitaram de graça, eles não pechincharam nem pediram desconto para agradar a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque lamentavelmente muitos hoje, querido, querem seguir a Cristo sem custo nenhum. Olha o que Davi disse para Araúna. Araúna disse, meu amigo, fica à vontade, pega o que você quiser, fica com a eira para você, fica com esse terreno, vou dar os bois também para o sacrifício, desmancha aí essa eira aí, pega essas tábuas, faz logo uma fogueira para o sacrifício, tem trigo aqui, entra como oferta, fica com tudo isso. Davi dizendo assim, cara, você não está entendendo, eu não posso oferecer ao Senhor algo que seja de vocês, e muito menos oferecer a Deus algo que não me custe nada. Querido, quantos cristãos hoje querem oferecer a Deus algo que não lhe custe absolutamente nada? Quantos hoje querem seguir a Cristo, mas estão querendo desconto? Não querem pagar o preço? Culto todo domingo e toda quinta? É muito. Só domingo está bom. Culto toda semana? Está caro para mim. Uma vez por mês está bom. E no culto hoje, com essa chuva, com esse frio, estou fora.
Dá um desconto aí. Eu gostaria muito de fazer parte do louvor, mas ter que estar lá toda quinta, todo domingo e ainda participar de ensaio, para mim é muito caro. Não dá não. Dar dízimo, dar oferta, participar de alguma campanha, dá um desconto, cara. E aí ele vai para a palavra diz que o dízimo é 10%, conforme diz a palavra. Senhor, dá para fazer um desconto? Não, é 10%. Aí ele mesmo dá um desconto por conta própria. Dá 1%, 2%, 3%, 5%. Lembra do jovem rico? Senhor, quem faz que eu possa herdar a vida eterna? Conhece a escritura, meu filho? Toda. De Gênesis a Apocalipse. Conhece os 10 mandamentos? Desde a minha meninice. Desde novinho que eu conheço tudo e guardo. Então você vai lá, vende todos os seus bens, reparte com os pobres e venha, e aí você terá um lugar no reino do céu. Vender tudo, Senhor, dar tudo, não dá para dar um desconto? Não, não tem desconto. Ah, então eu estou fora. Ou outros estão trabalhando e dizem assim, eu trabalho muito na obra, não preciso dar dízimo não. Ei, você está cobrando para trabalhar para Deus? Senhor, eu vou trabalhar, mas vou descontar no dízimo, viu? Misericórdia. A palavra diz que nós temos que perdoar independente de... Certa vez alguém chegou para Jesus, ou Pedro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se eu perdoar aí umas 7 vezes, tá bom. Não. Ainda que seja 70 vezes 7, ou seja, se fosse 490 vezes. Mas vem outro e diz, não, dá um desconto aí. 1, 2, 3 eu perdoo, mais do que isso não. Culto hoje, estou cansado, dá um desconto. Ninguém é de ferro. Mas se tem festa, ele disse, opa, é para levar o quê? Nem desconto pede. Ei, querido. Ei, meu irmão. Ei, você que está do outro lado. Não procure um cristianismo barato. Não procure um cristianismo com desconto ou com barganha. Não procure um cristianismo onde você só queira receber e nada dar. Que possamos honrar o Senhor, querida, com o melhor, sem pedir desconto. O melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos bens, uma vida de santificação, de pureza, consagrar a Ele, querido, tudo que nós temos, tudo que somos, sem desconto, sem desconto. Pede desconto para seguir a Deus, não, querido. Jesus não pediu desconto. Aliás, a única vez que ele pediu desconto, o pai negou. Senhor, pai, dá para o senhor dar um desconto? Passa de mim esse cara. Não dá. O preço é total. E ele pagou. Sem desconto. Você entende essa palavra? Foi abençoado com ela? Amém? Aleluia. Nós vamos orar? Fique em pé, vamos orar. Deus querido, nosso Pai, obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Deus querido, obrigado porque o Senhor pagou o preço, meu Deus e meu Pai, total, sem desconto, ó Deus, pela nossa redenção, Pai. Obrigado, Jesus querido.
Obrigado porque o Senhor suportou aquela cruz. O Senhor suportou aqueles cravos. O Senhor suportou aquela coroa de espinho lhe rasgando a fronte sem nenhum desconto. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Deus, é a única coisa que nós podemos oferecer e é o que o Senhor verdadeiramente quer, Pai. É a nossa vida em santificação, em submissão. Ó Pai, aqui estamos nós diante do Senhor nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas fraquezas, nossas falhas, nossa negligência. Ó Deus querido, porque muitas vezes estamos querendo um desconto e às vezes um desconto além do que se possa ser dado para seguir ao Senhor, ó Pai, quando o Senhor não pediu nenhum desconto para comprar, ó Deus, o preço da nossa redenção, Pai. Deus, obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor, que ela desperte em nós, Pai, um desejo profundo e sincero de Te servir, ó Pai, em espírito e em verdade, de sermos fiéis ao Senhor, ó Pai, assim como o Senhor é fiel para conosco, Senhor. Ó Deus querido, meu Pai, abençoe aqueles, ó Pai, que estiveram aqui nessa noite, aqueles que estão ao alcance, ó Pai, da imagem, ó Pai, do som. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma semana de bênçãos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.